Nesta semana, além de Brasília, a China também tocou o terror no mercado. Mas antes de falarmos aí sobre os destaques da semana, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, então vamos lá. Aqui no Brasil, eu acho que eu já nem preciso falar o que aconteceu com a Bolsa. Infelizmente, já virou rotina. O Ibovespa encerrou aos 111.439 pontos, caindo 2,49%. Já o dólar fechou com alta de 0,28% aos R$ 5,28. Essa é a terceira semana consecutiva de queda na Bolsa aqui do Brasil. O petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, que voltou a operar acima dos $75 nessa semana. Para as criptomoedas, essa foi uma semana tranquila. Solana, que acabou caindo aí quase 18% e teve ali um problema com a rede deles. Começou com um bug no sistema, mas no final teve que dar um reset na blockchain ali para poder resolver o problema. E com isso, a rede da Solana acabou ficando um dia praticamente fora de operação. E as projeções continuam sendo alteradas. As projeções para a inflação sobem e do PIB cai. O Boletim Focus dessa semana passou a ver um IPCA de 8% para 2021. O último tinha projetado 7,58%. Já para o PIB, tivemos alguns cortes bem agressivos. Tem projeção aí chegando a cortar 1 ponto percentual no PIB para 2022. Para o Ibovespa, algumas empresas também revisaram as projeções, algumas passaram de 150 mil para 135 mil e outras que já estavam em 135 mil acabaram reduzindo ainda mais. E já aproveitando que estamos aí falando de inflação, nesta semana que vai começar agora teremos decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é 99% de certeza que a taxa será mantida em zero. Lá o que mais interessa é o comunicado sobre os estímulos monetários. O que o mercado quer saber é se eles vão dar uma pista aí de quando vai reduzir e como será a redução. Nesta semana saíram os dados de inflação para o consumidor lá dos Estados Unidos. Acabou vindo um pouco abaixo do esperado, mas mesmo assim em um patamar muito alto, ficando acima dos 5%. Alguns dados que saem lá nos Estados Unidos mostram que os estímulos podem estar perto ali de começar a redução, mas outros acabam dando mais esperança de empurrar isso. Então está bem confuso mesmo. Já aqui no Brasil, com certeza teremos uma alta na taxa Selic. Nesta semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou ali que possivelmente o Banco Central vai subir 100 bips, como já tinha avisado na última reunião. Só que o mercado estava precificando alguns em 125 bips e outros uma alta de 150 bips. Então, de qualquer forma, o Banco Central tem que subir a taxa Selic para tentar conter essa inflação que não para de subir. A questão agora é quanto vai subir. E em Brasília, a zona continua. A primeira surpresa que tivemos aí nesta semana veio por parte do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que questionou a Petrobras sobre o preço dos combustíveis. E isso acendeu um alerta de possíveis interferências na Petrobras. O presidente da Petrobras chegou a ter que ir em Brasília em uma audiência pública para poder explicar aí essas altas dos combustíveis. Mas essa questão aí da Petrobras não foi a única surpresa de Brasília. Também tivemos um presente vindo de Brasília, uma alta de impostos, além da reforma tributária. A partir de segunda-feira, o IOF vai subir. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso significa que o crédito vai ficar mais caro. Alguns economistas estão tentando defender o governo dizendo que isso é bom, já que o custo do crédito ficaria maior e acabaria tendo um efeito negativo na inflação. Só que na prática, essa alta aí do IOF será usada apenas para expandir os gastos do governo. Inclusive, o próprio governo assume isso, dizendo que essa alta no IOF será utilizada para bancar o novo Bolsa Família. Mas essa semana nós temos presentes duplos. Além de um presente de Brasília, temos um presente vindo do outro lado do mundo, da China. A China também vai contribuir mandando o seu presente. Além de derrubar o preço do minério de ferro, agora existe no mercado um medo por conta da quebra de uma empresa na China e isso poderia ter um risco sistêmico. No minério de ferro a palhaçada continua, só nessa semana ele caiu mais ou menos 20% e nos últimos 2 meses a queda chega a
50%. Já a empresa que está quebrando é ligada ao setor da construção civil, ela se chama Evergrande, e a quebra dessa empresa pode causar um prejuízo de, no mínimo, 300 bilhões de dólares. Isso, no primeiro momento, se assemelha muito com a crise do subprime de 2008, que terminou na quebra de um banco lá nos Estados Unidos e um caos no sistema financeiro global. Mas, segundo alguns especialistas, a quebra dessa empresa não tem poder para causar tantos desastres como a quebra do banco em 2008. De qualquer forma, isso acabou trazendo bastante medo para o mercado. Os títulos de maiores riscos ali da China estão operando nas máximas dos últimos meses. As taxas chegam a superar o pior momento da pandemia. Mesmo alguns especialistas dizendo que o efeito global talvez não seja tão grande, é bom ficarmos de olho porque provavelmente isso vai acabar respingando aqui. Mais uma vez, o mundo vai pagar o pato pela China. A empresa ainda não quebrou, mas já vai dar um calote agora na segunda-feira. Na segunda-feira vai vencer uma parte da dívida e os bancos já foram avisados que ela não tem dinheiro para pagar os juros. Aqui no Brasil, nós temos que lembrar que a China é um grande parceiro comercial, então provavelmente se der merda lá, vai dar merda aqui. A dívida com os bancos, o governo deve intervir e salvar um pouco a situação. Inclusive, o governo já está tentando negociar ali com os bancos para tentar evitar uma quebradeira geral, mas não tem como salvar todo mundo. De qualquer forma, é uma situação bem delicada. Essa é a segunda maior empresa desse setor lá na China e nós nunca sabemos os números reais de nada que vem da China. Um outro ponto que precisamos ficar atento com a China é que até pouco tempo se falava que a China iria ultrapassar os Estados Unidos. Algumas pessoas diziam que a questão já não era mais se a China vai passar os Estados Unidos, e sim quando isso vai acontecer. O JP Morgan projeta que até 2027 a China ultrapasse os Estados Unidos. Mas nos últimos dados da China, nós percebemos que a economia de lá desacelerou. A China fez recentemente grandes ataques a empresas do setor de educação e do segmento de tecnologia. Eu tenho em carteira um ETF que replica ali alguns índices da China, não pretendo me desfazer, mas também não devo aumentar a posição nesse primeiro momento. É uma situação que nós precisamos ficar de olho. Eu realmente espero que a China não comece a tomar o controle ali das grandes empresas, porque nós sabemos que o Estado no controle nunca deu certo e provavelmente nunca dará certo. Bom, e esse foi o Giro Econômico de hoje. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!